Olá, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Vanessa Storck, eu sou DJ e produtora musical e tô há 11 anos na estrada tocando música eletrônica. E a partir de agora eu vou me fazer um pouco mais presente aqui no canal do YouTube, trazendo um pouco da minha história nesses 11 anos de estrada, falando um pouco sobre música, assuntos diversos e polêmicos, coisas esquisitas. Então, para você que não sabe quem eu sou, vamos começar hoje já contando como é que foi essa história de eu me tornar DJ e como surgiu esse meu amor pela música eletrônica. Em 2005, eu fui ao meu primeiro festival de música eletrônica, o Skol Beats, em São Paulo. E foi maravilhoso, foi uma grande experiência, o evento era incrivelmente produzido e os grandes nomes da cena eletrônica mundial estavam aqui. Então eu saí completamente entorpecida pela música eletrônica, por todo o environment, né? Enfim, nesse mesmo ano acabei indo para Ibiza, passando o mês de setembro inteiro por lá. E o mês de setembro é o mês de encerramento de temporada, então todos os clubes estão fazendo as festas de encerramento e é um mês bem especial. E depois daquilo eu decidi que ser DJ, ser o cara que estava lá atrás da cabine, era o que eu queria ser para minha vida. Só que ao voltar para o Brasil, muitas águas rolaram embaixo da ponte, muitas coisas aconteceram e somente em 2007 eu consegui fazer o curso de DJs. Nesse meio tempo, eu acabei conhecendo muita gente da cena eletrônica aqui no Brasil, né? Eu frequentava muitos clubes e muitos festivais e por causa desse relacionamento que eu já tinha com a galera, eu consegui uma gig bem rápido, logo após de terminar o curso, eu já tive a minha primeira gig num clube na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Fiquei bem nervosa no dia, foi bem difícil, porque não é assim, né? A gente faz um cursinho de DJs e acha que já é o David Guetta. Não. Então eu fiquei bem nervosa, tive que vencer a timidez, sim. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu realmente tive certeza quando acabou a noite que aquele frio na barriga que eu senti era o que eu queria sentir para sempre. 8 meses de carreira, eu já era residente nesse mesmo clube, que foi o clube que eu toquei pela primeira vez. E um novo clube abriu em São Paulo. Óbvio, São Paulo existem muitos clubes, muitas festas, mas enfim, nessa época específica, esse clube novo que abriu era o hype da cidade, assim, sabe? Só se falava nele. E esses caras trouxeram o Paul Oakenfold numa noite. Nessa mesma noite eu fiz o meu warm-up no clube onde eu era residente e saí correndo pra conseguir pegar o show do Oakenfold nesse clube novo. Quando eu cheguei lá, o clube já estava lotado e o Paul estava tocando Acid House, bem conceito. E aí eu já colei do lado da cabine, porque eu queria ver tudo que ele estava fazendo, tudo que eu pudesse aprender pra mim, né? Tipo, ídolo. O cara já era um grande ídolo pra mim. E aí eu mal tinha chegado lá e ele já olhou pra mim sorrindo, me ofereceu um CD de produções próprias, né, obviamente, e fez um sinal pra fazer a volta e entrar na cabine. E eu achei super estranho, porque imagina que normalmente os DJs gringos não deixam ninguém entrar na cabine com eles, é muito raro. Normalmente entra só o cara que é o manager. E aí eu fiz a volta, né? Óbvio, eu não ia recusar nunca esse convite. Fiz a volta, entrei na cabine e já fui falando logo pra ele que eu era DJ também. E aí ele achou um barato. Ele deu risada e falou, sério? E cadê seu case? Você quer tocar umas 2 ou 3 músicas comigo? Gente, qual que é a chance disso acontecer na vida de uma pessoa? É tipo 0, né? Então eu nem pensei, eu só respondi que eu queria. Só que na verdade eu tinha pouca experiência pra tocar com um cara, um monstro que nem o Paul Oakenfold. Enfim, eu saí correndo, fui no meu carro, peguei meu case naquela dificuldade porque o clube estava super lotado. E aí voltei, entrei na cabine e a galera toda que estava no clube, eu tinha muitos amigos que estavam presentes. Inclusive pessoas da cena eletrônica que eram importantes pra mim, assim, cuja a opinião era importante pra mim, né? E quando eu entrei de novo na cabine, eu vi, assim, que os sócios que eu conhecia olhavam pra mim e tipo, meu, o que ela tá fazendo ali, né? E aí o Paul já foi logo desocupando um CDJ. E nesse meio tempo eu tinha percebido também que a linha de som dele estava séria demais, tanto para aquele clube quanto para aquele público, né? Que a galera que estava lá aquela noite era uma galera que gosta de um som um pouco mais comercial, mais vocal, né? Um som mais leve.
e o set dele tava bem cabeçudo. Aí eu falei, bom, é agora ou nunca, né? Fui lá e falei, meu, vou tentar já direto com uma houseera, com vocal, pra ver o que acontece. E todos aqueles medos se passando na minha cabeça, né? Tipo, como é que eu ia mixar minha música na dele? Porque no começo a gente, meu, é tipo dirigir, sabe? Que quando a gente entra a primeira vez no carro, a gente acha que nunca vai conseguir fazer aquelas coisas ao mesmo tempo, olhar os espelhos e tal. É igual. E aí minha mão tremia tanto na hora de botar o CD que ele veio e cochichou no meu ouvido. Relaxa, tá tudo bem. Enfim, eu coloquei a música que eu achei que era mais apropriada e simplesmente o clube foi abaixo. Eu fiz uma mixagem perfeita. Na verdade, eu acho que foi a melhor mixagem que eu tinha feito até aquele dia. E a galera se identificou muito com o som, né? Porque era um super house com um puta vocal super clássico. E aí o Paul ficou super feliz, assim, eu vi que ele ficou animado, que ele gostou do efeito que a gente causou juntos na pista, né? Enfim, aí aquele nervosismo, assim, da primeira mixagem passou e ele acabou tocando comigo mais umas 3 ou 4 músicas, né? Back to back, ele tocava uma, eu tocava outra. E aí no meio tempo ele virou pra mim e falou que ele já tinha encerrado. E aí quando ele encerrou, teoricamente entraria um outro DJ que ia fechar a noite, né? Só que esse outro DJ não ficou muito feliz, eu acho, com o fato dele ter me chamado pra tocar, porque eu nem tava no line-up. E isso é uma coisa que normalmente não rola, né? E aí esse outro DJ falou que eu poderia continuar tocando. E os sócios eram meus amigos, os sócios desse clube. E eles falaram, Van, toca até acabar a festa, né? Vai até de manhã, até a hora que você conseguir. Continua tocando essa mesma linha de som, manda ver no house, no vocal. E aí beleza, e eu continuei mandando ver no house, não tava nem acreditando, porque imagina a moral que eu tava sentindo, primeiro de ter tocado com um monstro que nem o Paul Oakenfold, e segundo de estar tocando nesse clube, que era o hype do momento, com toda aquela galera que era importante pra mim, que eu queria, uma galera que eu queria que me visse tocando um dia, né? Eu tocava menos de um ano nessa época, mas é aquela velha história de ser a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, né? E eu acho muito, eu acredito muito que quando uma coisa é pra acontecer, por mais que a gente lute contra, a gente vai acabar caindo naquele caminho, porque a gente tem sempre uma missão a cumprir, né? Todo mundo tem um propósito. E aí, quando terminou a noite, eu lavei a alma tocando, foi incrível. E os sócios me convidaram para me tornar residente do clube. Eles gostaram muito da linha de som que eu toquei e me chamaram para ser residente. Pra mim foi, assim, o melhor convite da vida. E óbvio que eu aceitei, né? Aí eu aceitei esse convite e foi aí que realmente foi o grande start da minha carreira, né? Porque foi muito comentado o fato, esse show do Paul Oakenfold já tinha sido uma coisa muito comentada que ia rolar o show. E aí depois foi muito comentado que ele tinha feito back-to-back comigo, né? E, enfim, eu entrei, caí de paraquedas na situação perfeita. E a partir daí, as coisas deslancharam na minha vida. Com mais ou menos um ano de carreira, nessa época eu ainda não fazia parte de nenhuma agência, né? Eu tocava sozinha, eu mesma fechava as minhas datas, eu fazia toda a parte de logística, tudo sozinha. E eu tinha o sonho de entrar para uma grande agência brasileira, né, que era a maior agência de todas, e eu tinha grandes ídolos, DJs brasileiros que faziam parte do casting dessa agência, e eu sempre dizia que se fosse para entrar para algum casting, que seria esse. E aí essa história com o Paul tinha rolado, sei lá, acho que em abril de um ano, e no final desse mesmo ano rolou um duelo de DJs que chamava DJ Challenger. Ai, gente, dá uma enrolada na língua, né? DJ Challenger, que foi em Floripa, que foi produzido pelo Arung Beach Club, pela RBS, que é a Rede Globo do Rio Grande do Sul, e pela Plus Talent, que era essa grande agência que eu sonhava em fazer parte do casting. E aí a gente tinha que mandar um set para eles de até 27 minutos, né? Na linha de som, eles estipularam algumas linhas de som, que eram as linhas de som que tocavam no Arung, né? E
desses sets que a gente enviava, de 400 sets enviados, o meu foi um dos 6 sets escolhidos pra final. E eu nem acreditei, né? E aí, no dia que ia rolar... daí quem passasse, né, nessa peneira dos sets, teria que se apresentar numa cabine que eles montariam no shopping Beira-Mar, em Floripa, uma cabine do Arung, com os jurados, assim. Os jurados eram, tipo, Fabrício Peçanha, Daniel Kunen, o Luiz Eurico, da agência Plus Talent, o Gustavo Conte, do Arung. Então, tipo, só caras, assim, que, tipo... Nossa, só os mais importantes da cena, né? E naquela época eu era, nossa, tão ingênua, tão sonhadora em fazer parte, né, de tudo aquilo. E aí eis que eu fui pro meu duelo de DJs. Então dessas 6 finalistas sairiam 2, e essas 2 iriam tocar à noite, ainda ia ter mais uma final, mais uma eliminatória. Iam tocar à noite no clube, acho que chamava Club Life. Eu não lembro agora em qual praia, mas era lá por Floripa. E aí toquei nessa cabine que eles montaram. Aliás, na noite anterior eu toquei numa festa rave no interior de São Paulo. E fui com uma amiga virada dirigindo dessa festa rave no interior até Floripa. Pegamos 12 horas de estrada e eu cheguei lá 30 minutos antes do meu horário de subir na cabine dentro do shopping pra tocar e passar por essa peneira de novo. Aí toquei, mas ai, nossa, gente, eu toquei e eu achei que eu tava tão insegura, tão nervosa de estar ali sendo julgada, sabe? E também de ter que vencer a timidez, fora que assim, né, nessa eliminatória, não dava pra eu tomar uma tequila antes de começar a tocar, né, um drinkzinho pra dar aquela relaxada básica, que já fazia parte do meu ritual. Eu sempre tomava, assim, tipo, uma tequila e uma dose de vodka pra dar aquela incorporada, sabe, na night, enfim. E aí eu toquei, terminei de tocar e fiquei super chateada. Fui pro hotel pra esperar o anúncio, né, das 2 finalistas, que daí de 400 sets ficaram 6 finalistas que tocaram no shopping à tarde, e dessas 6 ficariam 2 que teriam que duelar à noite nesse clube, né, back to back. E aí acabou que eu fiquei entre as 2 finalistas. E a gente tocou no clube, foi incrível o duelo, foi uma coisa assim que, tipo, acho que nem era eu que tava tocando, era um anjo da guarda que tava tocando por mim. Porque eu tocava há menos de um ano, e a menina que tocou comigo, que fez o duelo, ela tocava há 8 anos, um techno super pesado e tinha uma técnica bizarra. E no final das contas, os jurados decidiram que a gente empatou, simplesmente. Foi tão legal, tão foda o duelo, né? A galera vibrava, cada vez que ela ou eu, a gente mixava uma da outra, a galera vibrava, porque tava muito bom mesmo. E aí acabou que nós 2 ganhamos o prêmio de fazer parte do casting dessa grande agência, na qual eu permaneci durante 8 anos. E foram os melhores 8 anos da minha vida. Mas enfim, por hoje era isso que eu queria contar pra vocês, como é que eu cheguei até aqui. E agora estou produzindo as minhas próprias músicas. Há pouco tempo atrás eu lancei a primeira, que se chama Fate. E logo mais eu estou lançando já a próxima, a segunda, com um vocal maravilhoso, houseira, e estou ansiosíssima para dividir isso com vocês. Por hoje a gente fica por aqui e até breve!